Para um país ser livre é preciso ter igualdade de oportunidades. Isso passa por educação. Como está o sistema educacional brasileiro nessa missão de produzir condições de desenvolvimento que deem liberdade para os nossos estudantes? Vamos conversar um pouco sobre isso e muito mais com um convidado super especial, o economista e pesquisador Daniel Duque. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livres Entrevista. Duque, antes de mais nada, prazer enorme revê-lo e recebê-lo aqui na Casa Livres. Foi um prazer, mano. É muito legal conhecer a casa, assim, te encontrar de novo, assim, a gente tem uma história já bem longa, né? O Duque, para quem não conhece, foi parte da comissão executiva do Livres PSL no Rio de Janeiro, lá atrás, ou seja, é um associado dos primórdios do Livres da época. Eu costumo chamar hoje em dia de pré-história do Livres. Total pré-história do Livres. Um prazer enorme. E está, na verdade, há alguns anos fazendo doutorado na Noruega. Por isso, passou bastante tempo sem ter a oportunidade de estar conosco aqui na Casa Livres. Então, prazer enorme tê-lo aqui. Prazer também. Também dificulta o fato de que geralmente eu vou pro Rio, né? Porque é de onde eu sou, mas Mas é ótimo estar aqui e, bom, vamos lá, né? Vamos lá. Você está no Brasil, além da visita aqui no Livres de Cortesia, você fez uma apresentação de um estudo acadêmico lá no INSPER sobre o quê? Nos explique. Bom, na verdade, assim, a gente participou, né, de um evento no INSPER que era chamado Diálogos de Educação, de Equidade na Educação. E, basicamente, eu apresentei 2 artigos, um principal que foi sobre a implementação, como tem sido a implementação do ensino integral no Brasil. Esse tem sido um dos temas que eu tenho focado, especialmente ali com o Núcleo de Estudos Raciais do INSPER. E, enfim, esse é um dos trabalhos. Muito bom. E aí a gente trata num tema muito importante que é a equidade, a condição de igualdade de oportunidade para o desenvolvimento das pessoas, que é um tema essencial para sermos um país efetivamente livre. Queria te pedir, então, um panorama. O Brasil hoje consegue oferecer equidade para crianças pobres e ricas, negras e brancas? Qual é o retrato da desigualdade de oportunidades no sistema educacional brasileiro hoje? Bom, a primeira pergunta é fácil de responder, não. É um não bastante forte, infelizmente. As razões são múltiplas, né? E as dimensões das inequidades, como você falou, da desigualdade de oportunidades que começam lá desde o começo da vida, às vezes, assim, antes de nascer, né? Você já tem algumas desigualdades de saúde, na gravidez, etc., do cuidado. E, obviamente, isso vai se acumulando ao longo do ensino, ao longo do sistema educacional, que, em geral, o ensino, não vou ser leviano, a educação pública ela tem um papel relevante de redução de desigualdade, de oportunidades, de implementação, de superações de pobreza, etc., mas ele, às vezes, em alguns canais, ele acaba acentuando até desigualdades. Um das principais mensagens que eu coloquei ontem nesse evento do INSPER foi que a implementação do ensino integral, especialmente em alguns estados, incluindo São Paulo, ele está reforçando algumas desigualdades. Por quê? Porque eles estão sendo implementados, essas escolas integrais que estão sendo implementadas em escolas mais privilegiadas, onde tem eu coloco ali o viés racial, mas você pode também analisar o viés de socioeconômico, etc. Em geral, as escolas que estão recebendo esse programa de ensino integral, elas são aquelas que têm os alunos que menos precisam desse reforço, que menos precisam desse aumento de horas na escola, etc. E isso tem gerado um aumento de desigualdade. Adicionalmente, a gente tem um problema que no ensino médio, o ensino integral tem causado, em alguns estados, um deslocamento de estudantes para estudantes menos favorecidos dessas escolas
para outras escolas que não têm ensino integral, porque eles querem usar parte do tempo ali para trabalhar, etc. Ou até eles acabam evadindo. E isso, de novo, é reforçado em termos socioeconômicos e, obviamente, por isso, raciais. É muito interessante. Agora, queria dar um passo atrás, assim. Na tua visão, o problema da desigualdade de oportunidades no sistema educacional começa onde? Começa... claro, você já falou que desde o pré-natal já temos desigualdades, mas pensando no sistema educacional, antes de chegarmos no ensino médio, onde temos tido a discussão de forma mais ampla sobre ensino integral, como tem sido na primeira infância, no ensino infantil, fundamental? Na verdade, o acesso ao ensino infantil é um grande problema, né? Não é mais o caso do ensino fundamental e médio, né? Especialmente fundamental, né? Ele é bastante universalizado. Então, no mínimo, hoje em dia, todo mundo que quer ir para uma escola de fundamental, até para a escola hoje em dia está bastante bom. O acesso é universalizado. No caso da pré-escola, ainda falta um gap ali de uns 20%, que é bastante coisa, mas já está bem melhor do que antigamente, que pré-escola era uma coisa um acesso muito reduzido. No entanto, né, se a gente pega ali um pouco antes disso, né, creche e até o primeiro ano da pré-escola, ainda é um acesso bem difícil. E por quê? Porque também acaba que quem consegue acessar a pré-escola pública, até, ou seja, de graça, são aqueles pais que têm maior possibilidade, né, de procurar uma pré-escola ali perto, de ficar na fila, ficar enchendo o saco ali do diretor, enfim. Já tem os pais que têm aquela cabeça que a escola é importante, etc. E isso tudo, obviamente, gera um viés, digamos, pró-desigualdade de oportunidades. Porque as crianças, obviamente, que mais precisam de uma pré-escola, e de creche também, são aquelas que não têm esse background favorecido. Na verdade, tem alguns estudos mostrando que as pessoas que estão acessando mais a pré-escola e a creche estão perdendo valor, de valor agregado, valor adicionado, né? Isso é um termo econômico. Eu quero dizer o seguinte, os filhos dessas pessoas, dessas famílias estariam melhor com os pais do que na creche, na pré-escola. Caramba, então a creche está piorando a formação, digamos, a educação da criança. O aprendizado no futuro, a alfabetização. Está piorando por quê? Porque como quem tá conseguindo acessar essas creches são aqueles pais mais bem favorecidos, famílias bem favorecidas, são pais que incentivariam a leitura, que fariam exercícios lúdicos com os filhos, etc. E, obviamente, a expansão rápida do ensino infantil que aconteceu no Brasil, ela veio a custo de uma pressa que deu uma piorada na qualidade média. Isso é bem normal, tá? Aconteceu também no ensino fundamental e depois a gente vai melhorando depois. É normal porque a expansão rápida, aí você acaba que dá uma piorada na qualidade média. E até gente que brinca, né, que as creches viraram um depósito de criança. Não é bem verdade, mas se os pais que estão acessando são aqueles pais que mais se portariam com a formação da criança, isso pode realmente gerar um problema para essas crianças. Enquanto que as outras que têm um background bem pior, que estariam super beneficiadas por uma creche, uma pré-escola, aí elas não estão acessando. Isso é um grande problema. Que coisa. Isso me remete a uma vez eu vi o PB falando sobre como a gente precisaria ter algum tipo de critério melhor na fila de acesso às creches, né? Ou seja, na definição de quem tem direito à vaga, digamos assim, né? Qual a tua visão sobre isso? Não, 100%. Um dos problemas da educação brasileira no sentido que vai da creche até o ensino superior, né? É que é muito difícil de você legitimar e depois implementar ações afirmativas nesse sentido, de garantir vagas para quem precisa mais. Obviamente não é só colocar quem mais precisa e tal, mas você tentar reservar alguma coisa para essa população, para você tentar equalizar essas desigualdades de acesso, né? O caso da creche, há inclusive decisões judiciais
que inclusive proíbem esse tipo de ação afirmativa, e obviamente rola muita judicialização de pais, etc., contra políticas de prefeituras que tentam implementar algum tipo de ação nesse sentido, o que é um problema seríssimo. Deveria, inclusive, ser uma política nacional de, digamos, reserva de vagas para, só usar o cadastro único, não sei, qualquer coisa assim. E isso já ajudaria bastante. De novo, não é só colocar, reservar todas as vagas, é tentar garantir um acesso para equalizar, porque o que acontece hoje em dia é o contrário. O que acontece hoje em dia é que menos precisa que acesso. Então, a gente não tem vaga para todo mundo, infelizmente. Está sendo feita muita coisa para que se tenha. Ótimo. Mas, ao mesmo tempo, você tem que, enquanto você não consegue fazer isso, você tem que garantir alguma coisa para quem mais precisa, né? Senão a gente fica refém da loteria do CEP, né? A pessoa nasceu no lugar certo, vai ter acesso e oportunidade, a pessoa nasceu no lugar errado, acaba estando condenado a uma falta de oportunidade que gera uma série de consequências para o nível de renda, de escolha e, portanto, para a liberdade desse indivíduo, né? Os resultados do teu estudo mostraram que as desigualdades de desempenho educacional são mais pronunciadas em certos grupos e níveis de ensino. Quais foram as descobertas que mais te surpreenderam ou te preocuparam sobre as diferenças de desempenho entre os estudantes negros, pardos e brancos? A gente está falando de um desempenho, a gente está falando de grupos raciais, enfim, mas, de novo, isso também se aplica a grupos socioeconômicos, né? Isso é uma história bem triste no caso do Brasil, porque na América Latina em geral tem havido uma expansão do acesso ao ensino nos últimos 30 anos, e tem se feito esforços relevantes para que também a qualidade melhore, alguns com mais sucesso que outros. O Brasil não é um grande caso de sucesso, mas enfim, há esforços. No entanto, o que se vê é que nos lugares mais bem-sucedidos, no caso do Brasil, nos lugares mais bem-sucedidos de melhora do aprendizado, isso vem acompanhado com um aumento da desigualdade também. O que, enfim, o pessoal fala muito, por exemplo, do ensino do Ceará, etc., do Sobral, mas você pega a desigualdade no Ceará, ela aumentou muito. Então, se você pega também, por exemplo, no nível agregado, desigualdade de aprendizado medido ali pelo PISA. Em geral, a América Latina está com uma redução de desigualdade, certo? Eu não estou falando de média, a média varia bastante, mas, em geral, a Argentina, México, Chile, Uruguai e Colômbia, que são os países que estão lá, eles tiveram uma redução de desigualdade ali do aprendizado, que, de novo, a gente está falando de desigualdade de oportunidade nesse caso, porque são crianças de 15 anos. Elas não estão escolhendo nada, elas estão se formando. E enquanto que no Brasil houve uma piora da desigualdade. O que, enfim, é um resultado bastante esquisito, porque, em geral, o sentido das políticas da América Latina em geral são na mesma direção, só que por alguma coisa no caminho que acontece, alguma pedra no caminho, o Brasil acaba tendo um resultado contrário dos outros países. Isso é impressionante, né? E a gente teve, nas últimas décadas, um aumento do investimento por aluno, né? Então deveria ter tido uma redução da desigualdade, né? A gente está colocando mais dinheiro e isso não está significando mais igualdade de oportunidade. Bom, o que houve no Brasil ali entre o final da década de 90 e, digamos, início dos anos 2010, realmente a expansão, o aumento do gasto foi algo, acho que poucos países tiveram tão rápido assim, né? A gente tem coisa de 15 anos, eu digo em proporção do PIB, né? Você passou ali de coisa de, acho que de 3% para cerca de 6% do PIB. Ou seja, dobrou em termos de percentual do PIB o gasto com educação. Em 20 anos, né? Em 15 anos. Foi coisa de 95 a 2010, basicamente. Então, basicamente, e isso, sem falar, que o gasto com proporção do PIB, de novo, com o ensino superior, ele ficou mais ou menos constante. Então, tudo isso foi pro ensino fundamental e médio e depois o infantil. Isso, é claro, só que isso veio com uma tentativa de reduzir o atraso no caso do acesso, né? E realmente
melhorou bastante nesse sentido. E também desigualdades locais de financiamento, desigualdades geográficas de financiamento melhoraram bastante. Teve o Fundef, depois teve o Fundeb, políticas importantes. Só que o que aconteceu foi isso, né? A qualidade ela ficou mais ou menos patinando ali. Até teve um pouquinho de melhora no início dos anos 2000 e tudo, mas bem pouco, principalmente comparado ao esforço que foi feito. E além disso, de novo, nos casos de mais sucesso, veio acompanhado com um aumento de desigualdade. Por quê? São várias coisas, né? Uma das coisas principais é que realmente parte das políticas elas apostam em investir mais em quem tem mais, digamos, chance de ser bem-sucedido, né? Na escola, digo, de aprender. O que, ok... Ou seja, aquele aluno que se destaca, o professor vai dar mais atenção para ele. Exatamente. E aí vai deixar o cara do fundão no fundão mesmo. Exatamente. E acho que só recentemente isso começou a ser debatido, pelo menos no Brasil, né? Óbvio que nos Estados Unidos isso já é debatido há muito tempo com aquela No Child Left Behind, que foi uma política ali do governo Clinton, que foi realmente... foi mais de combater a evasão, mas também teve uma coisa de combater desigualdade de aprendizado. Não necessariamente deu muito certo, é discutido, mas é isso, é um debate lá da década de 90, que aqui começou mesmo lá no final dos anos 2010, né? Então, porque começou a ter os casos ali de sucesso e só recentemente começou a ver, pô, mas peraí, esse lugar que a gente tem tanto orgulho e tal, não sei o quê, tá tudo concentrado naqueles alunos que já estavam indo bem, que já estavam relativamente bem em relação aos outros. Na tua visão, qual é o caminho para tentar ajustar isso? Se já colocamos muito dinheiro, já temos um razoável diagnóstico, qual é o plano de ação para melhorar esse problema? Essa é difícil. Você começou com uma fácil ali no começo, né? Agora tá sendo mais difíceis. Não, olha, o Brasil tá agora, né? O IBGE acabou de divulgar as novas estimativas populacionais a partir do novo censo, né? Infelizmente, eu sou da linha que eu acho que é ruim, que nasceu muito menos gente que se esperava nos últimos 10 anos, 10, 15 anos. Então, na verdade, se tipo projetar para o futuro, a população em idade escolar ou já está diminuindo ou está estagnada e vai diminuir daqui a pouco. Em muitos lugares já está diminuindo. Eu sei que muita gente fala que precisa de mais recursos, etc. E eu não sou exatamente contra isso. Eu acho, por exemplo, que o novo Fundeb ele vai no sentido correto de destinar mais recursos, até mais do que o antigo desenho, de destinar mais recursos para aquelas áreas que têm mais deficiências. No entanto, se você for pegar no geral, por exemplo, o estado de São Paulo, de novo, não é uma rede que precisa de mais recursos, obviamente não. Então, é uma questão que agora você tem que realmente ver, primeiro mapear o que cada... Porque é uma rede muito desigual, né? E com problemas muito desiguais. Rede, eu digo, o país inteiro. O sistema. O sistema muito desigual, com problemas muito desiguais. Se eu vou pegar Norte e Nordeste, tem ainda problema de acesso no ensino médio, porque não é que os alunos não conseguem ter vaga, eles não vão, eles não ficam... Então ali você vai precisar realmente de um apoio como um pé de meia da vida, etc. E até um pouco mais, talvez. Eu advogo por mais, na verdade. Pé de meia, só contextualizando, é uma espécie de bolsa de suporte que o aluno vai recebendo ao longo do ensino médio para ajudá-lo a se formar. Isso foi criado esse ano e está presente como um esboço dessa proposta, não exatamente nos mesmos termos em que foi implementada no Caderno de Políticas Públicas do Livres 2022, como parte de uma proposta do professor Ricardo Paes de Barros e da professora Laura Miller Machado de combate à evasão escolar. Exatamente. E você pega, por exemplo, no caso de São Paulo, isso é uma coisa interessante. Não é só São Paulo, o Rio também tem isso, em outros lugares. Aqui, em outros lugares,
tem um problema muito grande de centro e periferia, né? Qual que é o maior problema? Os melhores professores das redes públicas, eles não querem ir para a periferia. Eles vão todos para as escolas centrais, né? E assim, com toda legitimidade, né? É compreensível do ponto de vista do por quê. professor. Exatamente. Mas quem acaba perdendo com isso são os alunos, que precisam de mais bons professores, né? E são os mais precisam de bons professores, né? No caso do Rio de Janeiro, aí eu já vou admitir uma falha minha, eu não sei muito bem como é que funciona aqui. Eu sei que na cidade do Rio de Janeiro, algumas prefeituras tentaram implementar, ou implementaram um bônus, uma bonificação em caso você vá para uma escola que é de periferia, né? Tem uma eficácia limitada, certo? Às vezes, você pode pensar talvez em criar um sistema um pouco mais rígido, porque o que acontece é que os professores escolhem, né, entre eles, para onde vão, né? Não é uma política de cima para baixo. Será que eu deveria pensar alguma coisa assim? Não sei. Eu sou a favor mais dos incentivos, claro, mas às vezes isso é limitado, porque, pô, não vai ser R$200 que vai te fazer querer sair daqui pro Capão Redondo, não sei. Então, é difícil. Não é fácil. Pois é. Eu queria aproveitar tua presença para trazer um outro estudo que você participou recentemente, que foi sobre a atuação da Polícia Militar de São Paulo em casos de jovens enquadrados pela polícia com porte de drogas. Conta um pouco como foi esse estudo e qual a conclusão dele. Saindo da escola e indo para as drogas, né? Não muito distante, infelizmente. Pois é. Vamos lá. Bom, isso na verdade, de novo, é um estudo feito ali com o Núcleo de Estudos Raciais do INSPER, né? O professor Michael França já esteve aqui no canal também. Exatamente, o Michael França ele é o cabeça aí da coisa toda. O estudo ele foi o seguinte, a gente já tinha, obviamente, a suspeita, pelo bom senso, que há uma desigualdade de tratamento da polícia entre brancos e pretos e pardos, né? Mas como medir isso? Isso é muito difícil. Não é só no Brasil, nos Estados Unidos também é muito difícil, porque tem vários vieses, na verdade, vários vieses que, na verdade, atenuam as diferenças. Porque, por exemplo, para você encontrar uma base de dados com pessoas que tiveram apreensão de drogas e tal, não sei o quê, primeiro, você tem que ter sido abordado. Você tem que ter sido levado à delegacia, fichado, etc, etc. Tudo isso tem um viés racial também, potencial. Não falando que tem, não sei. Mas, talvez. Então, o que acontece é que muitas vezes em pesquisas nos Estados Unidos, quando os primeiros pesquisadores tentaram ver isso, eles viram, na verdade, uma diferença pró-negro. Ou seja, uma diferença, eu digo, como se os negros tivessem fossem menos fichados, digamos assim. O que é esquisito, né? O pessoal achou esquisito e tal. E aí eles começaram a adotar outras estratégias para tentar ver uma coisa de luz, luz do dia, sem luz do dia, para tentar achar alguns tipos de desigualdade nesse sentido. Então, quando eu encontrei a Polícia de São Paulo, excelente trabalho da Polícia de São Paulo de documentação, da apreensão de drogas, cor ou raça da que tiveram droga apreendida. Nenhuma outra polícia conseguiu documentar e mandar isso pra gente. Então, assim, trabalho excelente. Mas, enfim, mandaram pra gente. E a primeira coisa que eu pensei, a gente vai encontrar a mesma coisa que os caras encontraram nos Estados Unidos. A gente vai encontrar que na verdade, os negros têm uma chance menor de serem fichados como traficantes, ao invés de usuários, né? E aí a grande surpresa é que não, na verdade, mesmo com esses potenciais vieses, a gente encontrou ainda uma diferença maior de ser enquadrado como traficante para pretos e pardos, especialmente para pretos, de novo, controlando por diversas circunstâncias. Então, o que a gente controlou? A gente controlou primeiro educação, do nível educacional da pessoa. Então, a gente está falando de duas pessoas que têm o mesmo nível de ensino, sei lá, superior ou médio, enfim, tem que ser a mesma coisa.
Sexo, claro. Qual foi a droga apreendida, qual foi a quantidade apreendida, qual foi a localização, qual foi o local que foi apreendido, não só em termos de assim, qual foi a delegacia, mas também qual foi, digamos, se foi um metrô, se foi praça, se foi se teve investigação antes ou não. Então a gente controla por 1 milhão de coisas. Impressionantemente, há uma chance maior de negros serem enquadrados ali como traficantes. E o pior de tudo, na verdade, é que essa chance ela é ainda maior quando a gente está falando só de drogas leves, né? No caso da maconha, e quantidades baixas. A gente nem usou os 40 gramas lá do STF, a gente usou 10 gramas, o que dá para argumentar que é baixo. Então, assim, várias coisas surpreenderam nessa pesquisa, né? E acho que realmente uma dessas foi que não só a gente encontra essa diferença, apesar de potenciais vieses antes do negócio ser colocado, documentado, né? E além disso, essa diferença maior quando as circunstâncias são mais ambíguas, né? Porque faz sentido, né? Se você pega 2 caras, os dois com porte de crack ou, sei lá, grande quantidade de cocaína, não sei, aí não dá pra dizer, você é só usuário, tá de boa. E além disso, por exemplo, se você tá falando de crack, a gente tá falando já de pessoas que já estão com comprometimento, às vezes. Não, e aí também uma percepção social já bastante marcada, né? Sim. Então você tá falando, pô, a situação que é mais ambígua, que é aquela coisa mais maconha, baixa quantidade, pode ser qualquer coisa, pode ser realmente traficante, um que tá ali vendendo e tal, mas pode ser também só um usuário. E aí ali é onde as diferenças raciais elas se mostram mais pronunciadas. E de novo, gente, a gente está falando de circunstâncias exatamente iguais. Então, assim, não vou dizer aqui que é discriminação racial, não vou dizer aqui que os policiais foram racistas, mas as diferenças apontam nessa direção. Seria isso. Que aí é a diferença entre racismo e o viés racial existente, às vezes de forma inconsciente, no modo de atuar, né? É porque o pessoal fala muito de... Existe, né, uma preocupação quando o pessoal fala de racismo, porque você sente que... as pessoas sentem que, quando eu digo que alguém é racista, é uma coisa... eu odeio pessoas pretas. O que é claro que existe, mas é óbvio que isso é uma quantidade muito pequena da população, de pessoas que têm um viés de preferência. Inclusive, na literatura econômica, a gente divide discriminação entre discriminação por gosto, né, discriminação por preferência, que é esse mais absurdo, mas tem a discriminação estatística, que a gente chama, que é o seguinte... eu observo o tempo todo que traficantes, sei lá, filme, Cidade de Deus, não sei o que, Tropa de Elite, os traficantes ali são majoritariamente negros, né? Eu fico na minha cabeça que, então, se tem alguém... Se eu tô pensando num traficante na minha cabeça, depois disso, ele provavelmente vai ser um negro. Então, um policial também passou por Cidade de Deus, ok? Fora o dia a dia, digamos assim. Então, quando ele vai pegar uma pessoa negra com maconha, ela está mais próxima da ideia dele de traficante. E aí se cria a discriminação racial, que, de novo, não é a polícia genocida, não sei o que, não é isso. É um viés que entra na sociedade por um processo histórico, etc., que é difícil de combater, óbvio, e que existe... E que não é maldade. São só coisas que a gente tem que tentar corrigir devido a erros do passado, basicamente. Muito bom. E fazendo uma união das duas pontas, a gente está falando basicamente de erros do passado que fazem com que crianças negras acabem tendo menos oportunidade no seu desenvolvimento e pessoas negras depois acabam sendo mais abordadas como traficantes pela polícia. Então, o viés racial, que não é necessariamente por um racismo planejado centralmente, um projeto arquitetado por pessoas malvadonas que querem, que querem a desgraça dos negros, não é exatamente isso, mas o ponto é que
se nós desejamos ser um país em que as pessoas são livres e o resultado do lugar que elas ocupam na sociedade é mais resultado das escolhas individuais delas do que da loteria da vida, a gente não pode ignorar essas desigualdades da forma como as políticas públicas chegam nas pessoas. Né? Até porque isso também já é um outro estudo que eu já fiz. Se você pegar basicamente só 5 dimensões da sua loteria da vida, né? Você pega a região onde você nasceu, norte, nordeste, sul, etc. Você pega a sua cor ou raça, se é negro ou branco. Você pega seu sexo, homem ou mulher. Escolaridade do seu pai, sua mãe, desculpa, de um dos seus pais, na verdade. E o outro era se a cidade é uma cidade urbana, capital, ou era mais rural. E essas 5 circunstâncias, só essas 5, elas já explicam 40% da sua renda quando você é adulto. 40%. Então, assim, é o que você estava falando. Isso não são as pessoas escolhendo isso. Você nasceu de um jeito em tal lugar, você tem 40%, 50% da sua renda está determinado por isso. Basicamente isso. E você vai ter que lutar ali para os seus 60%. É uma coisa complicada. O Brasil só vai ser um país mais livre quando essa porcentagem for diminuindo, né? E o resultado da vida de cada um seja fruto das próprias escolhas. Né? Exatamente. Daniel Duque, muito obrigado por essa conversa instigante aqui no Livres Entrevista. Muito obrigado, eu que agradeço. E realmente é um prazer. E conversa maravilhosa. Muito obrigado. Se você também gostou do papo, não se esqueça de deixar o seu like no canal, se inscrever, deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações, além de apoiar o nosso trabalho, proporcionando que tudo isso aqui seja possível, se tornando um associado do Livres em eusoulivres.org/participe. Muito obrigado e até a próxima.